Olá, mais um Papo Cabeça começando. Essa semana do professor, a gente vai receber 2 professores para um papo especial. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio Grande do Sul completou 40 anos e homenageou vários dos nossos professores pelos serviços que eles prestam pela profissão, pela categoria, pela comunidade. A gente está aqui hoje com o professor coordenador do curso de fisioterapia da UBRA Canoas, Luciano Dombé. Seja bem-vindo. Muito obrigado. E a professora coordenadora do curso de fisioterapia semipresencial da UBRA. Obrigado. Bom, para começar, a gente está num grande caldeirão de datas importantes, de momentos importantes. É a Semana do Professor, é o mês da fisioterapia e da terapia ocupacional. Vocês acabam de receber essa homenagem. O que significa tudo isso para vocês? É uma semana bem emocionante, assim, né, pra gente, porque junta muita coisa, né? Talvez uma vocação, assim, de ser professor e estar com os alunos, juntando com a nossa profissão de base, né, que é a fisioterapia, que é o nosso chão, e receber isso na Câmara Municipal de Canoas, com toda aquela pompa e perceber que isso está sendo bem explorado, está sendo bem divulgado, divulgando bem a nossa profissão, acho que é recompensador, assim, né, o trabalho que a gente faz diariamente, tanto para pacientes, para alunos, né, todo esse nosso viés, assim, nessa semana professor físico, eu acho que recompensa bastante, dá um carinho no coração, assim, e é importante até para demonstrar cada vez mais a importância da nossa profissão, que alguns não sabem muito de muitas áreas, a FISA abrange muitas áreas, assim, né, então acho que é recompensador, é bem bacana e de uma certa forma é justo também, né, mas fico muito feliz pelo evento, pela ocasião toda. E, historicamente, a gente tem não vou dizer uma dificuldade, né, mas vou dizer assim, uma incapacidade de homenagear as pessoas enquanto elas estão fazendo as suas atividades, né? Os póstumos normalmente são valorizados. Mas nesse sentido eu entendo que o nosso conselho, o CREFIP 5, né, a regional do Rio Grande do Sul, tem feito nas suas últimas etapas aí de presidência, né, e principalmente na atual gestão, tem feito um trabalho bem importante de aproximação com a classe, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, e principalmente com os alunos também. E essa valorização, ela é o reflexo de quem está realmente querendo colocar na vitrine, né? E hoje, se a gente não estiver falando sobre o nosso trabalho, além de mostrar, além de fazer ele, além de executar lá na comunidade, de fazer essa inserção social, a gente precisa falar também o que está acontecendo. Senão as pessoas esquecem de parar, prestar atenção. E eu confesso que eu fiquei muito surpresa com essa proposta, né? E muito feliz com essa homenagem, porque eu não me lembro de ter visto em algum outro momento a valorização nem do fisioterapeuta e muito menos do professor, né, para esse trabalho. Porque, não sei, pode ser uma crítica muito forte minha, mas eu brinco que assim, o fisioterapeuta que está lá no consultório recebendo um paciente com muita dor, com muita dificuldade funcional e faz um trabalho bacana, e o terapeuta ocupacional também, né? Não vamos deixar de fora. A gente recebe aquelas pessoas que estão numa fase muito complexa da sua vida, né? E aí a gente consegue desempenhar um trabalho dedicado, sério, competente, reabilita, devolve para a sociedade, insere. Esse cara, ele é muito lembrado, ele é muito ovacionado, porque afinal de contas ele faz um trabalho que ele é realmente digno de um troféu, né? Mas às vezes esse professor que está aqui lapidando um aluno, pensando na técnica, pensando no conceito, pensando nesse bastidor, ele não está com essa oportunidade também de ir para a vitrine, né? Então eu não sei, se eu colocar no meu Instagram que eu quero falar sobre a minha vida de gestora de curso, eu não sei se vai ter muita gente querendo saber sobre isso. E no momento que vem uma homenagem para agradecer isso, ou para dizer como é legal esse trabalho, a gente tem que ficar com o ego bem massageado, porque é legal mesmo. Não, vocês merecem. E já que a gente comentou sobre falar, sobre mostrar tudo o que o curso faz, quando a gente fala em serviço prestado, a gente não está só falando de ensinar um aluno, ele ficar sentado, aprendendo. A gente está falando de todo o serviço prestado pela Clínica Escola de Fisioterapia para toda a comunidade, né? A Clínica Escola, ela tem esse atendimento, esse olhar para a comunidade. Eu acho que de uns tempos para cá, com
a coordenação da Cris, ficou ainda mais possível atender bem a comunidade, ter mais horários, ter mais formas de poder receber pacientes aqui com valores acessíveis, né? E da mesma forma a gente possibilitar que o nosso aluno aprendesse, né, com esses atendimentos, sendo sempre acompanhado por um fisioterapeuta, um professor, um preceptor. Então acho que a clínica tem conseguido agora em turnos de manhã, de tarde, de noite, em 3 turnos ali, fazer essa devolutiva para a sociedade, né, do que a gente tem, da expectativa do que a comunidade ao redor aqui também precisa de atendimentos. E os alunos conseguem ter práticas desde a metade do curso em diante ou até antes, eles já começam a vivenciar isso. Então acho que a clínica consegue suprir essa demanda dos alunos, de poder praticar, de poder vivenciar, né, uma experiência realmente com o que eles vão ter profissionalmente depois de formados, e também prestar esse serviço para a comunidade, atender pessoas aqui, seja com Parkinson, sejam idosos na piscina, né, seja pediatria, crianças, a parte neurológica, traumatos. Então acho que tem um amplo leque ali de opções que eu acho que a clínica tem conseguido cada vez mais abranger e proporcionar essa oportunidade para alunos e para a comunidade. Sem contar o campo de prática de pesquisa, né? A oportunidade que a gente tem ali dentro de permitir que o nosso aluno, em um ambiente controlado, com a orientação de professores expert no assunto e mestres também, que sabem o que estão fazendo com relação à pesquisa, que podem orientar. Então, assim, são estudos que a sociedade precisa que a gente faça para entender qual é o melhor movimento no sentido de fazer esse atendimento, e é um estudo que o aluno precisa ter para entender, né, a prática baseada em evidências que ele está construindo ao longo da formação também. Então, assim, a Clínica Escola aqui de Canoas, ela é, para nós, um grande diferencial de trabalho, um grande potencial que a comunidade se aproxima da gente e vem, e a gente temos que agradecer a comunidade por essa resposta, porque a gente tem um excelente volume de pessoas que nos procuram, que confiam no nosso atendimento. E eu posso falar, assim, sobre o semipresencial, né? Isso tem se expandido também além em Canoas, né? A Ubra está conseguindo levar isso. A gente tem outras unidades que têm cursos presenciais de fisioterapia, e hoje a gente tem unidades no norte do país, por exemplo, também, que antes não tinham a oportunidade de ter o curso e que agora têm a oportunidade de ter o curso, e que em função disso estão começando a criar estruturas que hoje se assemelham à clínica escolas, mas que têm essa visão. Então, vamos falar, por exemplo, de Itumbiara. Itumbiara é um espaço onde a gente tem uma estrutura, tinha uma estrutura preparada para algum curso da saúde, mas não tinha fisioterapia. Nós estabelecemos, a gente tem alunos que estão finalizando o curso agora em 2025 lá, e é essa primeira turma que conseguiu desbravar um espaço para trazer a comunidade para dentro da Ubra de Itumbiara para conseguir fazer atendimentos também. Então, outras clínicas e escolas estão vindo aí também, e acho que a gente... eu fico muito orgulhosa de dizer que a gente está conseguindo ajudar a construir isso também em outros espaços. Por falar em construir, essa homenagem ela é uma coroação de um trabalho que vem sendo desenvolvido há vários anos. Quais são os valores do curso que vocês acreditam que levaram a esse reconhecimento? Olha, eu arrisco o começo, é inserção na comunidade. O curso de fisioterapia aqui na Ubra, e por excelência a nossa característica, é o envolvimento comunitário. A gente está com o nosso aluno nas unidades básicas de saúde, nessas clínicas de escolas, clínicas conveniadas do SUS, atendimentos em grupos hospitalares, a coletividade, né? A busca por fazer o nosso aluno entender as nossas próprias práticas de programas de extensão interdisciplinar, né? Então, assim, a gente hoje trabalha com toda essa questão do que a regulamentação do Ministério da Educação pede que se faça, mas a gente transforma isso com naturalidade, porque a gente está conseguindo mostrar para o nosso aluno que a físio trabalha muito forte a reabilitação, mas que nós também somos promotores e educadores em saúde. Então, a gente não precisa esperar a população ficar doente para ir até ela e para oferecer algumas coisas. Então, grupos, por exemplo, que o Luciano colocou, grupos de idosos na piscina. Os nossos idosos que fazem grupo aqui na clínica, eles não têm problemas de saúde. São pessoas idosas que querem curtir mais a vida e para isso querem fazer uma atividade, e a gente encontra na coletividade, na piscina e com o olhar crítico do fisioterapeuta, né, do nosso aluno, do nosso acadêmico de fisioterapia, a possibilidade de melhorar essa qualidade de vida. Então, assim, a inserção com a comunidade é o que nos faz forte. A qualidade bairrista a gente tem, os nossos professores são muito bons. Eu sempre digo isso, meu trabalho nunca foi
fácil de fazer, mas ele sempre foi possível de fazer, porque o time de professores, que é quem está com o aluno, quem está na comissão de frente, faz acontecer. Aí fica muito fácil. É fácil coordenar o curso quando tem um time de professores que é, assim, top 10. E eu posso dar um depoimento até como aluno do curso, né? Porque eu vivenciei essa fase, eu fui aluno, sou egresso da UBRA na fisioterapia. É um curso que começou em 92, começaram a primeira turma por aí, então tem bastante experiência, né? Já sabe, a comunidade já conhece um pouco dessa parte histórica. E eu vivenciei isso, entre 2004 e 2008 eu fui aluno da UBRA, aqui eu consegui empregabilidade, depois eu já saí trabalhando. Então acho que esse é um marco também, assim, o aluno que se forma na UBRA, ele geralmente consegue a inserção no mercado de trabalho, né? Então acho que concordo com a questão da parte da inserção na comunidade e adiciona então essa empregabilidade, que eu acho que é bem interessante, assim, né? Eu até tenho feito alguns levantamentos agora com os nossos últimos egressos e é bem alta essa taxa, ainda estou finalizando esse número, mas de alunos que em menos de 6 meses já estão empregados, já estão no mercado de trabalho. Então acho que a UBRA tem essa marca, assim, de formar esses profissionais que já saem habilitados para atuar em diversas áreas, em hospitais, em clínicas, né, em diversos locais. E acho também que uma consolidação da UBRA também e essa homenagem e tudo mais, né, acho que a Covid, eu acho que a UBRA como um todo acolheu muito a nossa população aqui, né. E na fisioterapia também o conselho, e aí retorna ao assunto do conselho e o nosso curso e a UBRA como um todo, acho que auxiliou muito, né? Recebeu muitas pessoas, foram feitas frentes de estudo da parte respiratória, por causa da umidade, tudo das pessoas que precisavam, né? Então acho que a UBRA já tem um histórico, já tem uma experiência, um know-how aí, agregado às atualizações, a novas matrizes, ao semipresencial e diversificando aqui, saindo só de Canoas, indo para o Brasil todo. E posso dar esse depoimento, acho que fui muito feliz aqui como aluno, sigo como professor e agora como coordenador, acho que o curso está só alavancando, né, e com o auxílio da UBRA. Estamos entre egressos então também, né, professor? Porque eu também fui formado aqui pela UBRA, no curso de jornalismo, e carrego isso com muito orgulho. Mas agora, já que a gente começou a falar do curso, o que a gente pode, para quem tem a sorte de poder vir para o curso presencial, mas para quem vem para o semipresencial, por morar um pouco mais longe, onde esses dois cursos se encontram? Onde que a qualidade do presencial se encontra com a do semipresencial? Eu posso responder que é tudo? Pode. É tudo. Assim, olha, quando a gente foi convidado a fazer a discussão sobre o curso semipresencial, e aí, vamos voltar lá para 2019, que parece assim que tá só em 2019, mas tanta coisa já aconteceu. É só por ter acontecido a pandemia no meio, já parece que faz 1000 anos. E a enchente. Vamos colocar as duas tragédias aí no meio do caminho, né? Mas elas trazem coisas que são positivas, tá? É importante a gente considerar isso. Eu não quero chamar a tragédia e nem achar ela positiva, mas eu quero dizer que elas também nos oferecem oportunidades. E a UBRA tem se mostrado uma grande fomentadora de oportunidades em cima dessas situações, porque não se acomoda. Então vamos lá. Curso de fisioterapia, quando a gente propôs dentro da instituição esse curso, que iniciou como modalidade EAD, porque não tínhamos um marco regulatório que definisse o semipresencial, né, que é, vou chamar de a bênção atual, a UBRA já se propunha a fazer o curso e na época a nossa gestão, a nossa reitoria colocou uma definição imutável. O curso EAD tem que ser o mesmo do presencial. Então nós estamos falando de matriz, de conteúdos, de programação, de organização, de oportunidades que a gente vai dar para esses alunos. Então tudo sempre foi pensado no seguinte sentido: nós temos que fazer o que acontece nos presenciais, porque os presenciais da UBRA já eram unificados, nós temos que levar isso também para a modalidade EAD. E no momento que essa discussão ela foi afinco e a gente começou em 2021 a oferta do curso, eu preciso falar sobre a coordenação acadêmica e sobre a reitoria do período, que abraçou a gente, e aí o Luciano também já fazia parte desse processo como núcleo docente estruturante, sempre trabalhando comigo. Eu brinco que se não era um coordenador adjunto, ele foi o coordenador padrinho, porque eu não fiz nada sozinha, né? O Luciano principalmente foi um dos caras que mais esteve junto e que vivenciou e que galgou todos esses processos com a gente, né? E aí trazendo a coordenação acadêmica da prof. Simone Echeveste, que olhou pra gente e disse: tá bem, eu vou olhar para esse curso com um olhar diferenciado,
né? Na época, a Elisete Fujimoto como nossa diretora do EAD, as duas fizeram um trabalho de realmente nos abraçar e dizer assim, bom, pode ser uma loucura, mas vamos fazer junto essa loucura então, ok. E nós propusemos um curso pioneiro. Nós éramos um curso EAD que não foi EAD. Né? Então existe uma discussão muito forte dentro da nossa categoria sobre isso, e eu entendo, eu respeito, mas eu sempre peço respeito. Não me coloca na vala comum, não coloca a Ubra na vala comum, porque nós nunca fomos vala comum. A gente não se preocupou em fazer um curso EAD para simplesmente colocar rodar um curso EAD. A gente desde o princípio propôs um curso que tinha prática, presencialidade, dentro da regra. A gente nunca exigiu isso com folhinha de frequência. Mas a gente sempre deixou muito claro para o nosso aluno, você está fazendo um curso da área da saúde, você tem que ter certeza que você precisa vir praticar, senão vai ficar faltando coisa. E aí vem o marco regulatório, nesse 2025, em maio de 2025, que eu confesso que eu tive que dar risada. Eu falei assim, amém, tamo lá, tô na frente. Né? Porque a gente já fazia. A gente teve que fazer um mínimo ajuste na nossa matriz curricular, e o que nos deu? Poder de dizer agora aquilo que a gente falava que tinha que fazer, a gente pode cobrar. Então aquele aluno que vinha querendo fazer com pouca vontade, não vai mais poder querer fazer com pouca vontade, porque existe uma regra. Então assim, é com muita tranquilidade que eu falo do diferencial do nosso curso, eu falo muito com o nosso conselho sobre isso. O conselho é muito forte, é muito veemente nas suas posições de proteger a profissão, de dizer que é contra o EAD, e eu sempre digo, temos que cuidar com as nossas manifestações. A gente é contra o EAD só por fazer. Mas eu não sou um EAD só por fazer, a Ubra, né? Eu, curso de fisioterapia da Ubra, não sou um EAD só por fazer. A gente realmente pratica um curso de excelência desde a sua formação e vai continuar fazendo. E eu tenho certeza que as mudanças que a lei agora propõe para o curso, elas são muito bem-vindas. Elas só vão favorecer e só vão qualificar o trabalho que a gente já faz. Então, assim, com o coração muito feliz. 2026-1 a gente entra no novo marco regulatório sobrando. A gente já sabe o que está fazendo e pode vir que presencial e o EAD, eles trabalham juntos, muito alinhados, todos os coordenadores trabalham juntos. Aqui dentro da Ubra pode perguntar para qualquer coordenador de curso presencial, coordenador de polo EAD, coordenação EAD, todos nós conversamos, todos nós sabemos o que estamos fazendo e fazemos tudo em alinhamento. E até pensando nessa junção dos dois, né? Acho que os professores abraçaram a causa, por mais que muitos, e até particularmente também, a gente pode ter um início de preconceito pensando em EAD na saúde, mas realmente não é isso, não é o EAD, né? Não é ele só em casa, é ele tendo que vir praticar, né? E eu acho que a Cris conseguiu incutir isso na mente dos alunos, que não só porque o curso é da saúde, mas que ele vai ter uma responsabilidade com pacientes futuramente, que ele não vai poder ficar só na parte teórica, só no online, ele vai ter que vir para as práticas propostas, né, pelo curso semipresencial. Então, com certeza isso, acho que essa mentalidade foi crescendo e eu acho que tornou realmente um curso pioneiro semipresencial. Mas claro, também puxo pro meu lado agora do presencial e que os alunos possam vir e conhecer os dois. Acho que os dois são de altíssima qualidade, com as suas pequenas diferenças, né? A gente tem grades todas equiparadas, mas claro, tem as particularidades de cada modalidade. E aí fica o convite para comparecer aí, para conhecer os dois, para poder escolher entre uma modalidade ou a outra, né? Mas acho que realmente ambas têm essa qualidade alta, professores que acabam atuando nas duas, né? Campos parecidos, né? Seja a clínica abrange os dois, o hospital. Na saúde coletiva a gente tem uma diferença, alguns atendem alguns campos, outros, mas acho que a qualidade é mantida aí no padrão da UPA. A fisioterapia, o que eu acho que ela ganha, são muitas áreas possíveis a seguir. Então, daqui a pouco, a fisioterapia em geral, talvez se pensar o número comparado com a terapia, seja um campo talvez mais fechado, mas como são tantas áreas, por exemplo, a minha área de especialidade hospitalar, é direto, os alunos se formam, muitos deles vão acabar trabalhando no hospital universitário, já tem aquela prática, já vivenciaram ali, e a gestora acaba chamando para entrevista, passa uma seleção, então muitos deles já têm um pé ali no hospital, né? Alguns já viram nossos preceptores, depois já trabalham com a gente. Então, dependendo da área, a neuro tem muita demanda, muita área aberta. Então, como a fisio tem esse leque de opções, tem área dermato dentro da fisioterapia, tem áreas crescendo com a fisiopélvica, então são tantas áreas que estão abrindo o mercado, e aí eu concordo que tem muita demanda, ele tem onde se encaixar, e eu acho que eles são preparados para isso. A grade nova, acho que ela abrange isso, ela entra mais na dermato, como a grade anterior não tinha tanto.
né? A gente tem um foco também voltado para a esportiva. Muitos alunos entram na físio querendo essa área esportiva, muitos jovens que às vezes ficam na dúvida de educação física ou físio, vão para físio para reabilitar, pensam em ser o fisioterapeuta de algum time, de algum clube. E eu acho que aqui a gente tem um campo muito bom para isso, né? A gente tem o estádio, tem as quadras, tem os atletas, né? Os atletas universitários. Então tem um campo bom para isso de prática, e eu acho que a grade também com o tempo. E algumas demandas que a gente tem visto da matriz e tem solicitado, até ouvindo os alunos e modificando algumas coisas. Então eu acho que ele tem contemplado bastante essas áreas novas que a gente tem de demanda, e acho que nessa forma ele vai posicionando bem o aluno depois no mercado de trabalho. E a terapia ocupacional entra hoje como uma mina de ouro, tá? Vamos lá, não sou terapeuta ocupacional, mas eu sempre falei, desde que eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar muito com a parte de reabilitação, órteses e próteses, meios auxiliares de locomoção, cadeira de rodas, essas questões todas. Sempre trabalhei muito em parceria com a terapia ocupacional. Então a minha fala, e eu costumo dizer isso em sala de aula, é que o bom fisioterapeuta sempre tem que ter um TO colado nele, e o bom TO sempre tem que ter um físio colado nele. A gente é parceiro e a gente tem que ser parceiro. Então hoje a terapia ocupacional é uma mina de ouro. Por quê? Porque nós temos uma carência no mercado por terapeutas ocupacionais. Foi uma profissão que teve menos velocidade de avanço de inserção na sociedade. Então não teve tantos cursos formando. Muita gente, se hoje a gente ainda tem a infelicidade de alguns nos classificarem como fazedores de massagem, nada contra o massagista. A gente faz uma excelente massagem, verdade, a gente faz mesmo. A gente faz muito mais que isso, né? E a terapia ocupacional, as pessoas também ainda ficam pensando em como fazer essa inserção dela no contexto de atividades. Se a gente for falar hoje a atenção e o cuidado que a sociedade tem para as neurodivergências, para transtornos do espectro autista, para as crianças que têm paralisia cerebral ou outras alterações neurológicas, para adultos que sofreram um acidente vascular encefálico, pessoas que tiveram amputação por acidente de trabalho, qualquer coisa, escolhe, a gente consegue te mostrar como a terapia ocupacional vai ser excelente em pegar essa função, essa adaptação, essa reinserção no cotidiano e fazer com que tu volte a desempenhar as tuas atividades. Então, assim, quem não precisa disso hoje? Todo mundo precisa. Às vezes a gente nem sabe, mas a gente precisa também. Então, a terapia ocupacional, ela vai dar essa oportunidade de inserção de mercado de trabalho ainda melhor. E aí vamos falar sobre o que a gente entrega aqui. Nós temos profissionais que são profissionais de referência no estado, né? A Patrícia, ela tem uma vasta habilidade, ela fala sobre essa questão de órteses e próteses, ela vai trabalhar muito com a questão toda das tecnologias assistivas em favor do paciente. Então, assim, a gente tem uma estrutura maravilhosa aqui em Canoas, a gente vai ter uma melhoria dessa estrutura aqui em Canoas em função desse curso, e aí eu digo assim com muita certeza que em 4, 5 anos a gente está entregando para o mercado profissionais que vão sair daqui já trabalhando. A terapia ocupacional vai entregar na Ubra de Canoas, com certeza, 100% de empregabilidade para esses alunos, porque tem campo, tem necessidade e a gente tem professores diferenciados aqui também nessa área, então nós vamos incomodar. Bom, a gente começou a nossa conversa falando do Dia do Professor. Eu queria retomar esse assunto, mas invertendo um pouco a lógica. Eu queria saber de vocês qual foi a maior lição que vocês aprenderam com os alunos. Para mim são muitas. Vamos fazer um penso aqui. Eu tô pensando uma, não sei se é maior, mas de repente eu já boto em conversa enquanto a gente vai pensando. Eu tive um aluno com uma deficiência auditiva, e aí foi um grande desafio para pensar em como trazer para ele a vivência, imaginar o fisioterapeuta com esse déficit, com essa dificuldade. E eu falo muito, a minha área respiratória, eu falo muito em ausculta pulmonar, em pegar o estetoscópio e ouvir, né, o som dos pulmões e o quanto isso ajuda na fisioterapia. E eu sempre enfatizo muito essa importância. E eu pensei que com ele eu tenho que ter uma abordagem um pouco diferente. Eu não posso tirar a importância que existe da ausculta, mas eu tenho que trazer mais alternativas, como a palpação, como sentir, né, como ver a diferença do movimento. O som não, mas essa sensação na mão de vibração quando tem uma secreção a mais. Então tem algumas coisas que dá pra gente trazer. Então acho que foi um grande desafio. Esse aluno que me motivou a buscar mais e tentar pensar outras formas de ensinar. Acho que é uma delas. Eu sigo pensando aqui em alguns outros casos, mas acho que foi uma, assim. Acho que foi uma que me desafiou bastante e me marcou.
o estudo com ele, até provas diferenciadas, né? Porque às vezes eu trazia para o quadro alguma coisa, eu vou deixar escrito no quadro, na tela, para facilitar para ele. Mas também não é a língua mãe, digamos assim, dele entender, né? E na prova também a parte escrita. Então a prova também acabou sendo mais com desenhos, com imagens, provas diferentes. Então acho que me marcou um pouco essa acessibilidade que a gente precisa cada vez mais pensar, e quando a gente se depara com isso, que aí a gente sente o baque e aí tem que correr atrás, né? Eu gosto muito das questões que nos tiram da zona de conforto, né? Eu acho que na mesma linha que o Luciano comentou, eu tive a oportunidade de participar da formação de uma aluna com deficiência visual completa, e explicar neuroanatomia para alguém que não enxerga é bastante interessante. Muda a forma como você fala em sala de aula, muda a forma como você faz a explicação, aquele gesto, aquele movimento que é assim, não existe mais. É aquele movimento que é com a flexão de ombro, uma abdução de membro superior, né? Todo o detalhamento disso, né? E a surpresa de retorno, assim, dessa aluna, que eu coloquei um fator limitante para ela. Só, você não vai aspirar um paciente na UTI, por exemplo. Tem que pensar no circuito fechado, tem que pensar em uma série de cuidados com o paciente para não ter contaminação, de como que a gente que tem a habilidade de todos os sentidos tem uma dificuldade para conseguir fazer. Imagina alguém que não enxerga, né? E essa aluna nunca me disse que ela aceitava ou não aquilo, mas ela simplesmente chegou na UTI e ela fez um movimento até que alguém segurou o cotovelo dela e ela pegou a sonda e ela aspirou, e tipo assim, ela era muito brincalhona, né? Então ela disse assim, tá vendo como dá? E eu digo, é isso aí, legal, eu vou nessa assim de sempre estar ressignificando esse aprendizado. Então essa foi uma experiência muito legal, assim, mas me permita falar sobre a que mais me marcou, eu acho, tenho certeza, foi a de uma aluna aqui da Ubra de Canoas que, a um dado momento da sua formação, ela perdeu o Elan, sabe? Ela não estava mais rolando assim a coisa. E não sei, a gente tem que ter uma sensibilidade na docência de saber que para alguns alunos tem que meter pressão e para outros tem que dar um abraço, né? E essa conduta diferenciada é o que mais qualifica o docente. É ele saber olhar para a turma dele e dizer, vocês entenderam? E aí todo mundo faz cara de sim com um ponto de interrogação na testa. E aí você precisa ressignificar aquilo que foi falado ou explicar de outro jeito, enfim. E essa foi uma aluna que ela estava com todos os aspectos da vida pessoal dela completamente largados, assim. Em tudo que você possa imaginar, ela não tinha mais prazer da vida, da profissão, de nada, né? E foi uma aluna que começou a dar muito problema no curso, para ela e para os outros, pela forma displicente como ela começou a tratar a questão toda. E eu não sei, eu acho que eu tive ali, né, um toquezinho assim do anjinho da guarda que chegou e disse assim, segura essa louca aí no final da aula, senta do lado dela, conversa com ela. E eu fiz isso, né? Eu falei, tá, mas e aí, o que tá pegando, como é que é e tal? E aquele bate-papo aberto, assim, de tipo, não tá gravando. O que tu quer me dizer, né? E ela trouxe, assim, tudo isso. Eu falei, bom, então faz o seguinte, tu não gosta da fisioterapia, tu não gosta de vir aqui e tal. Não, aqui é o que me salva. Eu falei, então vamos fazer isso te salvar. Então vem, mas chega aqui, liga o botão do é aqui que eu cresço. E foi uma menina que dali pra diante virou a chave, voltou a ser a aluna que era, com seus altos, seus baixos, né? Um ser humaninho como qualquer um de nós, assim. Mas que se formou, foi para o mercado de trabalho, hoje faz o seu mestrado, hoje trabalha com a inclusão, hoje trabalha com pegar as pessoas que estão tecnicamente à margem da sociedade e dizer vocês importam, vocês fazem parte do processo. Então, assim, como docente de fisioterapia, a minha melhor experiência foi com o ser humano. Que é o que eu gosto de fazer, é olhar para a cara da pessoa e dizer assim, vem comigo, vamos junto, qual é a tua viagem, vamos viajar junto, né? E aqui eu tenho a oportunidade de fazer isso, então, para mim, é esse o desafio, é poder olhar no olho do outro, na bolita, né, e dizer assim, vamos pegar junto. Aí a gente faz educação transformadora. E a gente aprende diariamente com os alunos, né? Acho que a gente aprende mais que eles, basicamente, porque cada aluno tem uma forma diferente de entender. Alguns vão entender melhor o desenho, alguns vão entender melhor na simulação, no exercício,
alguns preferem texto, então a gente tem que tentar diversificar bastante a forma de trazer o conteúdo e discutir com eles, porque é isso, cada ser humano é único. Alguns preferem o intervalo para conversar com a gente na hora do café, outros para segurar até as 10h15 depois da aula e tá tudo bem, né? Quase nem gosto, né? Tá tudo certo, então é isso aí, a gente vai fazendo. Bom, eu queria deixar essa pergunta para o final e agora eu fiquei sem palavras, então só me resta agradecer a participação de vocês. Muito obrigado e feliz Dia do Professor.